Boa tarde a todos. Pedro Carrais falando. Obrigado por participarem da nossa conferência trimestral de resultados do XP Malls. Vale reforçar que a apresentação está disponível via webcast e que eventuais dúvidas que vocês tenham podem ser enviadas pelo nosso chat e ao final da apresentação a gente vai responder uma a uma. Bom, a gente começa a apresentação trazendo alguns destaques na carta do gestor. Eu acho que o terceiro trimestre foi um trimestre marcante do ponto de vista macroeconômico. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência no Senado, que deve seguir para os trâmites finais agora em novembro, e um novo corte da taxa de juros, chegando ao patamar de 5% ao ano, o menor patamar histórico, o que certamente ajudará o país a voltar a crescer a partir de 2020. A gente entende que a melhoria dos indicadores de confiança do consumidor, comércio e serviços, bem como um câmbio mais controlado, inflação mais controlada e os juros num patamar bastante baixo vão incentivar a atividade econômica como um todo e, naturalmente, vão favorecer a retomada do consumo nos shopping centers no Brasil. Em relação ao fundo, a gente teve mais um trimestre bastante forte. É claro que, com o início de retomada, em meados do ano passado, a gente volta a ter uma base comparativa quando a gente fala de same store cada vez mais alta, o que significa dizer que os indicadores de same store sales e same store rent passam a ter uma base comparativa mais alta e naturalmente um nível de resultado um pouco mais baixo esse ano, mas ainda assim em níveis bastante saudáveis. A gente teve um same store sales no trimestre de 6,9% e um same store rent de 7,6%, refletindo uma inflação mais alta no período. Vale destacar também a ocupação. A gente encerrou a ocupação no trimestre em 97,6%, o nível mais alto desde o início do fundo em dezembro de 2017. O terceiro trimestre foi um trimestre bastante ativo aqui para a gente em termos de realizações. A gente concluiu no mês de agosto mais duas aquisições, 10% do Plaza Sul e 30% da Cidade Jardim Shops, um empreendimento que está em construção no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. A previsão de inauguração permanece para o segundo trimestre do ano que vem. Ainda em relação ao terceiro TRI, a gente concluiu em agosto a quarta emissão de cotas, onde foram captados por meio de uma emissão 476, 430 milhões, que foram utilizados no mês de novembro para a aquisição de 45% do Natal Shopping e a parte de varejo dos blocos 5, 7 e 17 do Downtown, no Rio de Janeiro. Como evento subsequente, a gente teve a quinta emissão de cotas concluída agora no mês de novembro, um total de 480 milhões captados, e esse recurso captado será utilizado para aquisição de novos ativos nos próximos meses, conforme descrito nos documentos da quinta emissão de cotas. Indo para o slide seguinte, alguns destaques do trimestre: Same Store Sales de 6,9, conforme já mencionamos, Same Store Rent de 7,6, ambos indicadores bastante saudáveis, refletindo a qualidade e a saúde do portfólio. As vendas totais passaram de 1 bilhão no trimestre, um crescimento de quase 280% versus o ano passado. Naturalmente aqui tem um efeito de grande crescimento do portfólio nesse período. As vendas por metro quadrado com crescimento bastante saudável também, um total de 1.221 por metro quadrado, um crescimento de quase 25% em relação ao terceiro TRI do ano passado. A ocupação no nível mais alto desde o IPO do fundo, 97,6%, e a inadimplência no nível bastante baixo e saudável, num patamar de 0,6%. No gráfico à direita, vocês acompanham o crescimento da BL do fundo. Realmente, os últimos trimestres foram muito ativos do ponto de vista de aquisição. A gente lançou o fundo em dezembro de 2017 com a aquisição do Caxias Shopping, um total de 8.900 metros quadrados de ABL própria, e encerramos o mês de outubro com uma ABL de 95.100 metros quadrados, um crescimento bastante relevante de mais de 10 vezes. Indo para o slide seguinte, um pouco de histórico de aquisições e eventos subsequentes do fundo. Como eu falei, iniciamos o fundo em dezembro de 2017 com a primeira emissão de cotas. A partir dessa emissão a gente fez 3 aquisições: 35% do Caxias, 8% do Shopping Cidade de São Paulo e 25% do Parque Shopping Belém. Em outubro de 2018 a gente fez a segunda emissão de cotas com a aquisição de 4 participações em sociedade com a JHSF, o Shopping Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Bela Vista e o Shopping Ponta Negra. Em março deste ano a gente fez a terceira emissão de cotas com um montante total de 450 milhões, utilizando os recursos para fazer 4 aquisições: 15% do Santana Park Shopping,
Um aumento de participação de 17,99% no Catarina Fashion Outlet, totalizando 49,99%, 10% do Shopping Plaza Sul e 30% do Cidade Jardim Shops, como eu comentei, inaugurando o segundo TRI do ano que vem. Do ano que vem. Em agosto de 2019, a gente fez a quarta emissão de cotas, uma emissão 476 de 430 milhões. Com esses recursos, a gente adquiriu as duas participações em sociedade com a Ankara Evanhole, o Natal Shopping e o Downtown. E, por fim, a gente concluiu, na semana passada, a quinta emissão de cotas, mais 480 milhões, que serão utilizados para aquisição de novos ativos nos próximos meses. Eu vou passar a palavra para o Felipe Teatini, que trabalha com a gente no time de gestão. Ele vai dar continuidade no cenário macroeconômico. Boa tarde a todos. A gente começa falando aqui do cenário macroeconômico. Finalmente o Brasil viu um aumento de expectativas do PIB. O PIB agora já tem uma expectativa aí de quase 0,92 para o final desse ano. A gente está passando por um cenário relativamente conturbado aí na macroeconomia mundial, mas internamente a gente vê que o Brasil caminha para uma normalização do crescimento aí depois de alguns anos sofridos, como foram 2015 e 2016. A meta da Selic já está em 5%, há uma expectativa de uma nova queda. A gente acredita aí que isso vai ajudar ainda mais os fundos imobiliários e a economia como um todo. Dando sequência aqui na apresentação, a gente gosta de trazer informação de investimentos, né? Isso traz muitos reflexos para o Brasil, para o país como um todo. Então a gente vê que a formação bruta de capital fixo segue em crescimento. Isso tende a gerar um aumento do emprego e, consequentemente, um aumento do consumo, que impacta diretamente aí os shopping centers aqui no Brasil. E do lado da confiança também, a gente vê que uma confiança teve uma certa estabilização aqui no terceiro trimestre, mas num movimento de alta, num movimento crescente, vindo aí de alguns anos bem difíceis que a gente teve lá em 15 e 16, normalizando o Brasil depois de toda essa crise que a gente viveu. A gente passa aqui para a apresentação dos resultados do fundo. A gente segue com uma distribuição máxima possível aqui no XPMOLs, né? A gente tem alguma gestão aqui dessa distribuição dentro dos trimestres, mas buscando sempre o máximo de distribuição ali no semestre. A gente encerrou o terceiro trimestre de 2019 com um pouco mais de R$ 1.100.000 disponíveis para distribuição nos próximos meses. Dando sequência, a gente vê os resultados do fundo desde o início. O fundo acumulou aí como um retorno total, incorporando tanto o ganho de capital da cota quanto os rendimentos, 26,6%. O IFIX segue caminhando bem também, aí, com um crescimento de 20,6%, e a cota patrimonial do fundo também teve uma crescente desde o início, encerrando aí esse trimestre com uma alta de 7,1% desde o início do fundo. Passando para os indicadores operacionais, a gente aqui já está no slide 14. A gente já falou um pouco sobre eles, mas o Same Store Sales com um crescimento muito forte, né, de 6,9%. Lembrando que o segundo trimestre de 2019 teve um efeito atípico, que foi a comparação com o segundo trimestre de 2018, em que a gente teve a greve dos caminhoneiros, a própria Copa do Mundo, que prejudicou a base lá em 2018. Então, consequentemente, nesse ano o número acabou ficando um pouco alto. Mas no terceiro trimestre a gente continuou tendo uma crescente aí nesse nível de 6,9, bastante saudável para o portfólio do fundo. Do lado direito a gente olha o Same Store Rent, também com crescimento bem saudável de 7,6%, vindo numa tendência aí de um crescimento real bem significativo trimestre após trimestre. Quando a gente olha as vendas totais, como a gente já mencionou, né, a gente atingiu aí o nível de 1,50 bi, curiosamente num terceiro trimestre, o mesmo nível que a gente atingiu num quarto trimestre do ano passado. Então a gente vê que o portfólio do fundo tem uma crescente, sem dúvida nenhuma, também ajudado um pouco pelo aumento das participações, mas acho que mostra a pujança aí do portfólio e o volume de vendas que a gente tem feito. Do lado direito, as vendas por metro quadrado, o fundo segue com um nível bem saudável de R$ 1.221 por metro quadrado de vendas, provavelmente no setor de fundos imobiliários de shopping o mais alto que a gente encontra. Passando para o próximo slide, a gente vê a taxa de ocupação do portfólio, chegando ao recorde histórico de 97,6%, vindo numa crescente também.
A gente sabe que o primeiro trimestre no setor de shoppings tende a ter uma ocupação um pouco mais baixa, mas o portfólio tem mostrado bastante resiliência e uma capacidade de ocupação muito boa. A inadimplência líquida também nesse nível muito baixo, isso é uma tendência aí de todo o setor. A gente viu as empresas listadas soltando resultado nos últimos dias, todas elas com inadimplência líquida muito baixa. Isso mostra uma força do setor de shoppings, normalização aí do consumo, profissionalismo maior dos lojistas também. Então, todo aquele processo que foi visto lá em 15 e 16 de crise gerou uma mudança de mix muito grande nos shoppings e hoje a gente tem lojistas muito mais profissionais, muito mais preparados para lidar com o dia a dia, o desafio de ser um lojista no shopping. Então, acho que tanto a inadimplência líquida quanto os descontos que a gente vê no gráfico abaixo mostram como a situação melhorou aqui no Brasil depois de difíceis anos que a gente teve lá atrás. E o fluxo de veículos também numa crescente, mesmo com todas essas mudanças aí de hábito de consumo, Uber, táxis, etc. e tal, a gente vê que os nossos shoppings seguem num crescimento de fluxo de veículos. Passando aqui para o slide 17, do lado da performance da cota, o XP Malls foi o destaque da indústria nesse mês, sendo o fundo mais líquido, nesse trimestre, desculpa, sendo o fundo mais líquido de toda a B3. Já se consolidou como o mais líquido do setor de shopping center, mas nesse terceiro trimestre foi o mais líquido em toda a B3. E a gente segue aí numa tendência de crescimento da cota, tendo passado por um momento mais difícil lá no terceiro trimestre do ano passado, em função da própria greve de caminhoneiros, cenário político um pouco mais conturbado, mas desde então o fundo vem numa recuperação muito saudável. Passando aqui para o slide de base de cotistas, a gente gosta de chamar a atenção desse slide principalmente para o tamanho dos investidores institucionais, né, o percentual dos investidores institucionais no nosso portfólio. A gente já tem 25% do passivo do XP Malls na mão de investidores institucionais. Isso mostra aí isso contribui tanto para o volume da cota quanto para a estabilização. São investidores de mais longo prazo, fundos de ações, fundos de pensão, family offices. Então a gente já tem uma gama muito grande de investidores institucionais no XP Malls, cada vez mais ganhando participação. Acho que esse gráfico dos investidores por região é um reflexo muito claro aí do Brasil. O Sudeste segue sendo tendo uma participação maior. E do lado da quantidade de cotistas, o fundo fechou o terceiro trimestre com 95 mil cotistas, mas já em outubro atingiu 112 mil. Então está caminhando aí para ser, se não o maior, mas sem dúvida nenhuma, um dos principais fundos da B3. A gente traz no próximo slide 20 uma novidade que a gente lançou nesse último mês, já agora em novembro, que foi uma parceria com o Shopping Cidade de São Paulo. É a primeira vez que um fundo imobiliário faz algo nesse sentido, no fundo imobiliário de shopping. Então hoje, qualquer investidor e quem acompanha o XP Malls que quiser ter um desconto de 10% na plataforma online do shopping, basta entrar lá, a gente tem o link aqui na apresentação, e você tem um passo a passo também disponível no nosso site, e você consegue ter um desconto de 10% em todos os produtos que estão disponíveis lá, basta incluir o ticker XPML11 na hora de concluir a compra. A gente encerra por aqui.